Olá, estamos hoje em mais um dos encontros promovidos pela Associação Espírita Lauro Machado. Antes de iniciarmos a nossa conversa de hoje, farei a preparação do Evangelho lendo um trecho do livro Fonte Viva de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, cujo título é Renova-te sempre. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo, Coríntios 4,16. Cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam no quadro da luta cotidiana os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem, procurando, na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte, a paz que não podem encontrar. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo da carne para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recurso terrestre é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A senitude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Seja otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório da carne se corrompe, pouco a pouco a alma imperecível se renova, de momento a momento, para a vida imortal. Graças a Deus! Que palavras inspiradoras, muitas vezes de difícil aceitação ou até mesmo de compreensão, pois elas dizem que os sofrimentos, os tropeços da vida são para nos auxiliar na evolução espiritual. Alguns de nós têm dificuldades em entender isso. Por isso, vamos conversar um pouco hoje sobre essas circunstâncias, esses tropeços que podem estar nos nossos caminhos visando a nossa evolução. Como sempre, conversamos sobre o livro Ilumina-te, de Divaldo Franco, intuído pelo espírito de Joana de Ângeles. O capítulo que conversaremos hoje é o capítulo 23, cujo tema é tropeços. Bem, a maior dificuldade, o maior desafio para o homem, enquanto ser material, é exatamente o contato com o seu mundo íntimo, onde habita os seus conflitos, suas emoções, seus sentimentos controversos, muitas vezes, entre o real e o imaginário, entre a vontade e a possibilidade. Devemos, então, pensar nesse desafio e procurar vencê-lo através dos nossos ensinamentos, através das nossas crenças, através do nosso desenvolvimento. Então, nós vamos ver que, na verdade, o que acontece conosco é o único objetivo. Vamos, então, falar da importância
das várias reencarnações. Lembrando sempre que neste momento estamos em uma das encarnações. Provavelmente, ou até mesmo certamente, já vivemos algumas e viveremos outras tantas, pois estamos num processo de aprendizagem, num longo processo de aprendizagem. Então nós vamos ver os objetivos das reencarnações do ponto de vista, obviamente, dos espíritas, porque são eles que admitem, somos nós, ou melhor dizendo, que admitimos a existência das reencarnações. Então vejamos, a reencarnação ela existe para ampliar o entendimento em torno da vida e do universo. Nos ajuda a libertar-nos do primarismo que nascemos, lembrando aqui que nascemos puros e ignorantes e vamos convivendo com as situações do dia a dia, procurando nos livrar desses sentimentos, desses comportamentos primitivos, tais como o egoísmo, o orgulho, a prepotência, mesmo o medo, a ansiedade e tantos outros. Então, compreende, para que possamos compreender a grandeza e o significado essencial, buscando a autorrealização, embalados pelo sentimento de amor. Sempre, sempre embalados pelos sentimentos de amor. O que Cristo nos ensinou, vivermos por amor. Então, as reencarnações, quando elas são cercadas de harmonia, de boas vibrações, quando nós buscamos valorizar este presente divino, que é a possibilidade da vida, do viver e de nos aprimorarmos como pessoas e como espíritos, nós vamos cada vez mais entendendo o verdadeiro sentido da vida, a vida não material, mas que faz parte da vida espiritual. Neste sentido, então, nós vamos ver que todo e qualquer espírito está destinado à glória e ele anseia por alcançá-la. Ou seja, como nós vimos na nossa preparação do ambiente, nós nascemos, nós vivemos entre os conflitos internos e externos, mas com mudanças externas, mas o nosso íntimo almeja, ele deseja evoluir e se tornar melhor. Então ele foi criado para, de fato, alcançar esses degraus, subir esses degraus de evolução, não necessariamente um degrau ao céu, mas entendendo que o céu é a nossa paz interior, é a nossa iluminação espiritual. Então, nós somos destinados a esta evolução e o nosso íntimo anseia por alcançá-la. Nos limites do ego, parte da identidade. Então, o ego é uma parte da identidade responsável pela relação com o mundo externo e pela busca de necessidades do ser que o atormenta. Então, nós vemos aqui que intimamente desejamos a evolução. Intimamente queremos nos tornar melhor, queremos nos aperfeiçoar. Entretanto, o ego, ou seja, essa instância que regula, os nossos, como diz aqui, é responsável pela relação com o mundo exterior e pela busca de necessidade, acabamos nos vendo em meios a vários conflitos entre o ser e o ter. Então, o ego faz com que, por isso que a gente fala, isso faz bem para o ego, não é legal, mas faz bem para o ego. Por quê? Porque ainda nós temos necessidade de satisfazer alguns desejos, ou para mostrar para os outros, ou para de fato nos sentirmos mais seguros. Ela não é uma instância ruim do ponto de vista quando produz em nós uma certa satisfação, desde que essa satisfação não alimente orgulho e egoísmo.
Então nós vamos continuando aqui nas nossas reflexões, nós veremos que a persona, ou seja, a personalidade que nós apresentamos aos outros como real, como verdadeira, ou seja, é como se fosse uma máscara, como se fosse uma performance, ela, na verdade, ela acaba objetivando conquistar lugares de destaque social, vivenciando modelos de breve projeção, ou seja, satisfações muito rápidas de impulsos, né? E distanciando-se da realidade imortalista, ou seja, tais desejos, essa questão que mais alimenta, como eu disse há pouco, o nosso orgulho, né? Nos distancia do que de verdadeiramente deve fazer sentido em nossas vidas, ou seja, pensarmos na imortalidade da alma, ou seja, a imortalidade espiritual. Então, pensarmos cada vez mais em questões, valores que nos aprimorem como seres humanos, seres solidários, caridosos, amáveis, companheiros, do que um ser que quer se destacar, parecer melhor que o outro, se sobrepor e muitas vezes humilhando os nossos irmãos, humilhando as pessoas que não tenham as mesmas oportunidades que nós temos. Então, nós precisamos pensar muito bem nessa corrida, né? Nessa forma de querer ganhar coisas, de se projetar na vida. É importante a gente pontuar o que pode nos fazer, de fato, crescer e nos tornarmos melhor frente aos valores espirituais, ou o que nos faz parecer maior frente a uma sociedade consumista que nos impõe modelos o tempo todo de competitividade, modelo o tempo inteiro de materialidade, não é verdade? Então temos que pensar muito nestas questões. Enquanto nós permanecemos no jogo de prazeres, né? Porque essa sociedade faz o tempo inteiro um alarde, ela nos convoca o tempo inteiro, nos chama o tempo inteiro para entrarmos neste jogo de sedução, nesse jogo de prazeres. E quanto mais a gente entra neste jogo, mais nos distanciamos, ou seja, não investimos no desenvolvimento mental e emocional, que vão nos dar qualidade de reflexão, de pensamento e de possibilidades de desenvolvimento espiritual. Ela não deixa que a gente invista na dedicação da legítima fraternidade, ou seja, de nos vermos como irmãos, da necessidade de termos compaixão, de praticarmos caridade. Ela não deixa investir na transformação moral. E aí o que acontece? Ela não nos deixa avançar na ascensão de patamares existenciais, do verdadeiro valor do crescimento espiritual. Vemos então que a caminhada terrestre é um processo de aprendizagem. Importante pensarmos nisso. A caminhada terrestre é um processo de aprendizagem. Há uma frase, né, que usamos bastante, é que nós aprendemos ou por amor ou pela dor. Desejamos então que possamos aprender e aprender muito por amor e não por aquelas pancadas que a gente leva da vida, que nos sacodem e que nos fazem acordar para coisas importantes, como a convivência familiar, como a importância de se ter um amigo, como a importância
de se ter por perto, de estar conversando com as pessoas, de dar atenção às pessoas e de poder ajudarmos uns aos outros. Então nós veremos que respeito à preservação da vida e a sua manutenção mediante o trabalho digno. A mente deve estar sempre fixada nos valores sublimes. Os atropelos diários não podem ser os únicos a propiciar a evolução espiritual, ou seja, esses chacoalhões não podem ser os únicos que nos façam acordar, senão nós viveremos num mar de dores. É na vivência iluminativa, nesse trabalho intenso, que surgem os tropeços. Mas aqui vem um alerta. Os tropeços podem nos ajudar a evitar quedas. Então, vamos fazer uma outra leitura do que sejam os tropeços aqui, que são as tentativas de impedimento para a conquista da plenitude. Olha que importante. Eles são as tentativas de impedimentos para a conquista da plenitude. Ou seja, vamos entender os tropeços como situações que nos são apresentadas, que nos impõem escolhas, que nos provocam, que mexem conosco, que tentam nos desviar do caminho que é mais longo, que é mais árduo, lembrando aí da parábola da porta estreita e da porta mais ampla, né? Que assim, são esses atrativos, esses tropeços que tentam nos desviar desta caminhada para a aprendizagem de valores espirituais. Alguns pequenos exercícios podem nos ajudar na luta contra os tropeços. Olha que interessante isso. Alguns exercícios podem nos ajudar. Fiquemos atentos a eles. Vamos verificar então o que é possível a gente fazer para que a gente não seja pego nesses enlaces, nesses apelos desta sociedade que está se distanciando dos valores espirituais e cada vez mais se firmando em questões e disputas materiais. Vamos a eles então. O primeiro, olha que interessante. A primeira dica é a prática do silêncio. O silêncio é o contato consigo mesmo. Olha que importante. Por que o silêncio é algo que possa nos auxiliar? Pensemos. E até lembremos que alguns de nós não conseguem ficar sozinhos. Alguns de nós não aguentam o silêncio. Porque no silêncio, o silêncio é uma oportunidade de você estar consigo mesmo em comunhão com o que está à sua volta, em comunhão com Deus, em comunhão com vibrações de amor, de paz. Entretanto, muitos de nós, ao silenciar, ao ficar só, se depara com um vazio que chega a doer, um vazio da alma, ou se depara e se perde em pensamentos, naquela guerra de ideias, de pensamentos, ficam, na verdade, martelando o que já passou ou o que vai acontecer, ou não consegue parar e sentir a preciosidade do momento presente e da capacidade que a gente pode ter de entrar em sintonia com o bem maior. Simples exercício de silêncio.
e que parece tão custoso. Outro exercício que podemos fazer, outra dica que podemos ter: o despojamento de cargas aflitivas, dar importância apenas ao que de fato tem e faz sentido. Vamos também nos deter e pensar um pouco sobre esse item. Despojamento. O que é despojar-se? Libertar-se, desapegar-se de cargas aflitivas. Isso não quer dizer que não devemos pensar sobre os nossos problemas. Isso não quer dizer que devemos deixar para lá e seguir como se nada tivesse acontecido. Não é disso que estamos falando aqui. Aqui estamos falando para que não nos contaminemos de sensações como medo, pavor, o pânico ou alegria ou a êxtase e tal, que não nos permita pensar, refletir, nos acalmar, buscar uma harmonia para a resolução dos problemas. Percebemos aí a diferença. Despojar-se também do que de fato despojar-se não, dar importância ao que de fato tem valor. Ou seja, muitas vezes somos enredados em pequenas coisas, em picuinhas, em nuances que às vezes consomem muito da nossa energia, consomem muito dos nossos sentimentos, como por exemplo a raiva, a indignação, a intolerância. Ela corrói algumas relações. Então, despojarmos das cargas aflitivas e, ao mesmo tempo, dar valor, dar importância ao que de fato merece importância. Vamos a mais uma das dicas. Evitar insensatez e consumismo para não se deparar com o vazio existencial, tal qual depressão, medos e insegurança. Olha só, evitar insensatez e consumismo. Falemos então sobre isso, o que é insensatez e o consumismo. Muitas vezes nós agimos por impulsos, E aí a gente consome coisas, ou come muito, ou compra muito, ou joga muito, ou trabalha muito, Tudo que é em excesso, tudo que é exagerado, tende a nos prejudicar. Então, pensemos na palavra equilíbrio. Equilibrar as coisas. Ser mais sensato no que consumimos, tanto em termos de alimento, mais na qualidade do que na quantidade, tanto no sentido de compras, de aquisições, ter coisas para que possa melhorar no nosso dia a dia e não para que nós possamos esbanjar ou mostrar para o outro que temos, que a gente pode e não sei o quê. Não. Sensatez e equilíbrio. Então nós vamos percebendo que nós temos períodos iniciais, porque nós estamos falando, de que nós fomos criados como espíritos puros, mas ignorantes com todo o primitivismo dos sentimentos, tal qual crianças que se tem raiva morde, se tem medo corre, se sente alguma coisa chora e não consegue pensar em formas de ligar com as situações. Nós vamos crescendo e nós vamos sendo lapidados e vamos aprendendo a lidar e a regular sentimentos com comportamentos, juntando aos valores morais para regerem o nosso desenvolvimento, para fio condutor da nossa aprendizagem. Então nós vamos ver que nós temos períodos iniciais, tanto em relação ao nosso desenvolvimento físico,
e nós vamos ter períodos iniciais também e de desenvolvimento da nosso período, ou seja, da nossa aprendizagem espiritual. Então, no campo físico, nós vamos ver que nós vamos tendo. Nós nascemos, né, saudáveis de pele, de organismos, em pleno desenvolvimento, vamos crescendo e vai havendo, dia após dia, um desgaste orgânico desta matéria física. Na maturidade e na velhice, certamente vão aparecer as reflexões inevitáveis e muitas delas podem levar à depressão ou aquelas avaliações quando as pessoas param e avaliam o que fizeram nesta vida, como aproveitaram essa jornada terrestre. Isto, na maioria das vezes, passa em algum momento da vida, entre a vida adulta e a velhice, esses pensamentos começam a surgir e muitas vezes a perturbar as pessoas. Já no desenvolvimento espiritual, nós veremos que o aprendizado e a educação dos hábitos espirituais de natureza superior e os esforços para superar os tropeços produzem imenso bem-estar e alegria de viver. Então, nós vamos ver que, embora eles estejam sempre juntos, eles podem e devem seguir caminhos diferentes, ou seja, nós temos a vida material, que ela vai ter uma finitude numa determinada época, num determinado tempo, mas o espírito ele vai continuando em outras jornadas e aumentando a sua educação, vai aumentando a sua aprendizagem. Muitas vezes caminha-se pouco, outras caminha-se mais, porque estão sempre regradas pelo livre-arbítrio, ou seja, a forma de entendimento, de compreensão depende de cada pessoa. Então, do mesmo jeito que a matéria, ela tem o seu nascimento, a sua primeira infância, a segunda infância, a mocidade, a vida adulta e a velhice, nós vamos tendo no mundo espiritual uma escala de desenvolvimento. Às vezes estamos estacionados, parados, não saímos daquele primitivismo, levamos mais tempo para sair. Às vezes somos empurrados literalmente pela vida ou pelas situações ou pelos amigos espirituais a avançarmos nesse desenvolvimento, porque lembramos do que falamos há pouco. Somos destinados à glória e vamos aprendendo ao longo do tempo este bastante diferente destes que conhecemos aqui neste planeta Terra. Conciliando então o ser externo com a nossa realidade, com a sua realidade. Então nós vamos vendo a importância de conciliar esses dois mundos, externos e internos. Então nós vamos vendo aqui que a existência terrestre torna-se mais leve e tranquila se os sentimentos e ansiedades acalmarem-se. Acho que isso é um excelente lembrete para que possamos viver mais e melhor. Nós sabemos que a qualidade de vida hoje, ela tanto reverbera no tempo de vida físico, quanto ela pode também nos dar mais tempo de aprendizagem espiritual, não é verdade? Então, aí nos perguntamos, olha que interessante, por que na vida de todos os trabalhadores do bem, os tropeços surgem desafiadores? Vamos pensar. Qual seria a sua resposta? Olha lá. Por que na vida de todos os trabalhadores do bem, os tropeços surgem desafiadores?
Nós estamos falando sobre isso desde que iniciamos o nosso encontro de hoje, não é verdade? Por quê? Porque vivemos neste planeta azul aí que conhecemos tão bem. Vivemos no planeta Terra, um planeta de provas e expiações. A nossa mudança de frequência, a nossa mudança espiritual também concorre para a mudança do planeta. O planeta Terra também está em transição para um planeta de regeneração. Alguns de nós vai acompanhar esse desenvolvimento, alguns de nós ainda não estará pronto para ele, por isso podemos renascer em outros planetas, mas na verdade, respondendo a essa pergunta que nos foi colocada, nós vivemos os tropeços porque estamos vivendo num planeta Terra, planeta este de provas e expiações. Provas e expiações para que possamos aprender e de fato verificar se aprendemos a valorizar, a diferenciar o bem do mal, a diferenciar o justo do injusto, a diferenciar os valores materiais dos espirituais. Pratiquemos então estas dicas de hoje que Edivaldo Franco, através do espírito de Joana de Ângeles, nos traz. Vamos pensando então sobre esses valores, sobre essas ideias que hoje pudemos falar um pouco aqui. Desejo a todos vocês uma excelente semana na paz de Jesus. Faremos então agora as nossas vibrações, vibramos para que as normas de conduta do verdadeiro valor de Cristo sejam implantadas neste planeta, em nós e ao nosso entorno. Obrigada a todos e até a próxima.